Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Todos vocês estão alegres, felizes? Eu estou alegre. Você já determinou nesta noite a tua vitória? Você que está através da internet, determina a tua vitória neste momento. Jesus venceu por cada um de nós. Graças a Deus. Uma boa noite para os nossos irmãos que estão através da internet. Que Deus leve uma bênção especial sobre cada um de vocês, assim como Ele já tem nos abençoado aqui nessa noite. Período de louvor muito abençoado para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 10 e o verso 17. Marcos 10 e verso 17. O título é O Mancebo de Qualidade. Escritura muito conhecida, todos nós já ouvimos ela aqui muitas vezes ser lida. Que diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra ao teu pai e à tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Pai celestial, obrigado, Senhor Jesus, primeiramente por estar aqui na tua presença, ó Pai. Isso já é uma grande vitória, Senhor Jesus. Nós estar aqui diante da tua palavra, ter sido abençoado com estes louvores, e agora foi lida a tua palavra, Senhor Jesus. Pai querido, que possamos dar atenção toda a tua palavra nesta noite, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, ó Pai, derramando o teu grande poder sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos que está através da internet, e nos enchendo através do teu Espírito Santo, ó Pai, perdoando todos os nossos pecados, Senhor Jesus. Que possamos abandonar tudo, Senhor, e seguir ao Senhor, seguir a tua palavra, ó Pai, firmes e fortes. Avante, Senhor Jesus. Guia os nossos passos, Senhor, e sustenta a nossa fé, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Essa é uma escritura muito conhecida, irmãos. Como eu disse, sempre já foi lida aqui, já ouvimos tanto. Mas Deus sempre tem algo novo para nós. Não podemos cansar das palavras do Senhor, das palavras que Ele tem sempre falado através da boca do homem. Sempre nós devemos alimentar e regozijar, dando glórias a Deus na presença dEle, pela palavra dEle. Pois a palavra dEle é vida para o cristão. Por isso que nós temos vida eterna. E o profeta pregou uma grande mensagem que diz, sendo titulada: Abandona tudo. Abandona tudo. Este jovem, como um todo, já conhece a história. Ele não quis abandonar tudo para seguir a Jesus, porque possuía muitas propriedades, muitas riquezas, fazia tudo certo, seguia os mandamentos, mas quando chegou a porta, quando chegou a hora da decisão, vai, vende tudo e vem, segue-me. Dá aos pobres tudo e segue-me. Isso foi muito pesaroso para aquele jovem. Mas Jesus quer que nós abandonamos tudo
Deixamos todo o mundo para seguir a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Abandonar todas as coisas do mundo, todo o pecado, toda imundícia, para seguir a Jesus, para ter uma nova vida. Uma nova vida. Vamos seguir este jovem apenas por uns poucos momentos antes de entrarmos no texto para fazermos uma base. O profeta fala no parágrafo 21. Agora veja, a este jovem foi pedido para abandonar tudo, mas ele recusou fazê-lo. Recusou fazer este abandono. Abandonar tudo. E às vezes, se formos vermos prosperidade e riquezas e assim por diante, sucesso, o profeta fala, mas este jovem era um jovem de sucesso e contudo não tinha vida eterna. As pessoas veem talvez alguém tem bastante dinheiro, tem fazendas, tem carros, lojas e tudo quanto mais, terrenos. Fala, talvez essa pessoa é tão abençoada, Deus tem abençoado tanto. Ele deve ter buscado sempre a Deus, deve ter renunciado muitas coisas, e Deus só está abençoando ele. Mas nós ouvimos aqui que sucesso não é tudo, às vezes. Sucesso nem sempre significa ser uma bênção de Deus, o profeta fala. Nem sempre significa uma bênção de Deus. Mas vamos segui-lo. Parágrafo 22. E quando ele tinha que deixar o que ele tinha para ter vida eterna, então a questão estava à porta. Se você pode fazê-lo. E esta questão está diante de cada um de nós, o nosso profeta fala. Está diante de cada um dos seus filhos. E Jesus realmente pediu a ele para abandonar tudo o que tinha, tomar a sua cruz e segui-lo. E nós conhecemos a história. Ele foi embora triste porque ele tinha grandes riquezas. O amor dele estava nas riquezas. Empregou-lhe todas as suas riquezas. Ele era bem sucedido, tinha tudo o que ele queria. Mas o principal, quando ele foi até Jesus e perguntou, e Jesus deu essa resposta a ele, ele volta triste. Abandonar tudo, tudo aquilo que eu construí. Jesus ofereceu a melhor coisa que tinha para ele, melhor que todas as riquezas que ele tinha possuído, Jesus ofereceu para ele. Às vezes nós não temos nada, irmãos, e nós reclamamos, esquecemos que Jesus nos deu tudo e nós temos tudo, vida eterna. O principal você escolheu, você aceitou. O principal de tudo nós aceitamos, nós seguramos, está conosco, somos herdeiro. Você é um possuidor de toda a riqueza de Deus. Mas às vezes Jesus quer que deixamos tudo. Assim nós podemos colocar ambas as mãos nele. Ambas as mãos nele. Não é nas riquezas, não. Colocar as suas duas mãos, fixar, segurar na palavra de Deus. Se você querer ser bem sucedido, se nós queremos ter uma família bem sucedida, um lar sucedido, uma vida financeira sucedida, uma vida espiritual sucedida, colocar ambas as mãos nele, em Jesus. Mas às vezes Jesus
Quer que deixamos tudo, assim nós podemos colocar ambas as mãos dele. Às vezes nós pensamos que é apenas porque que temos um apoio. No 30, este príncipe rico, ele não se deu a Cristo. Parágrafo 30, ele não se deu a Cristo. E então ele foi embora. E nós encontramos mais tarde que ele tinha prosperado tanto, a ponto de seus celeiros estarem cheios demais, até que disse: alma, tome o teu descanso. Ele tinha prosperado em tudo, ele tinha tanto que não tinha necessidade de nada. Ele achava que ele não tinha necessidade de nada. Mas algo aconteceu. A próxima vez que o vimos foi quando ele levantou seus olhos ao inferno e viu o mendigo lá no seio de Abraão. Lá no seio de Abraão. Isto foi porque ele não estava desejando abandonar tudo para o Senhor Jesus, para seguir. Parágrafo 31, então quando isto aconteceu e o jovem príncipe não deixou o que tinha para seguir a Jesus, isso deve ter despertado algo em Pedro. Eu creio que foi ele que fez a afirmação, ou fez a pergunta. Levantou e disse: agora nós deixamos tudo para te seguir. Nós temos abandonado tudo. Olha o que temos feito. Nós deixamos nossos lares, nós deixamos nossas famílias, nós deixamos nossas terras, nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir, Senhor. Isso começou a despertá-lo. Talvez ele tinha estado tão ocupado na obra. Quando você está ocupado na obra de Deus, você não lembra de nada que você tem que deixar. Você deixa tudo para seguir a Ele, para seguir na obra de Deus, pregando a palavra, alimentando o povo. O povo de Deus precisa ser alimentado pela palavra. Graças a Deus que nós temos alimento espiritual. Aleluia. Ele não tinha atinado para o fato que tinha deixado sua casa, não tinha deixado sua família, ele tinha deixado seu pai, sua mãe, ele tinha deixado tudo que tinha para seguir a Jesus. Se fosse perguntar a cada um de nós aqui, você teria que contar o que você deixou para seguir a Jesus. O que nós deixamos para seguir a Jesus? Prazeres do mundo, festas e tantas outras coisas, poderia ser citado aqui, para seguir a Jesus, para crer nessa palavra. Temos que renunciar a muitas coisas, se nós queremos mudar a nossa história. Mudar a nossa história foi mudada. Aleluia, glória a Deus. Mas isso é exatamente o que Deus requer, abandonar tudo e segui-lo. Este é o requerimento de Deus. Nós temos que fazer isso também. Às vezes temos que abandonar nossos próprios pensamentos. Às vezes pensamos que é só riquezas e muitas outras coisas, mas os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando? Vamos fazer um check-up nos nossos pensamentos. Será que é pensamentos bons? Será o que nós pensamos dos nossos irmãos? Será que nós estamos orando por eles? Pedindo Deus misericórdia por aqueles que têm falhado?
por aqueles que têm deixado este caminho, têm abandonado. Nós temos que fazer isso também. O profeta fala: se os nossos pensamentos acerca de qualquer coisa são contrários à palavra de Deus, nós temos que abandonar nossos próprios pensamentos e segui-lo. E dizer: Senhor, que seja os teus pensamentos, não os meus. Como Davi disse: se há algum caminho errado em mim, guia-me pelo caminho da verdade. Olha que pensamento bom. Guia-me pelo caminho da verdade, Senhor. Tira aquilo que é de errado, aquilo que eu tenho feito que é errado, aquilo que me condena, aquilo que tira eu de ser abençoado, tira eu talvez de vir aos cultos, está atrapalhando a minha vida espiritual com o Senhor. Tira isso de mim, Senhor. Talvez eu não dou conta, mas o Senhor dá conta por mim. Talvez para mim é ter algo bem querido, mas tira de mim se estiver atrapalhando a minha vida espiritual. Tem que ser o nosso desejo para seguir a Deus, para obedecer a sua palavra. É o requerimento de Deus. Mas ao fazer assim, descobrimos às vezes que temos que abandonar nossos amigos. E muitos hoje não querem abandonar amigos. A gente vê quando a gente prega para as pessoas, eles falam: tem que deixar meus amigos, mas isso vai me atrapalhar? Não, mas há tantas coisas que seus amigos fazem, você tem que deixar e repreender aquilo. Festas, jogos, apostas, pecado, você tem que renunciar a muitas coisas. O espírito que está naquela pessoa, você não vai condenar ele, mas o espírito que está nele, você não vai concordar, nós não vamos concordar. Isso é contra a palavra de Deus. Muitas vezes isso é uma coisa dura a se fazer, o profeta fala. E isso é o que ele disse. Ali o jovem rico está se referindo a isso aqui, o que nós temos que deixar. E você tem que abandonar isso se você quer seguir a Cristo. Parágrafo 34. Jesus diz, ou as Escrituras dizem: aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Isto é correto. A prova do amor de Deus que está em nós é quando nós não amamos o mundo, as coisas do mundo. Amamos as coisas de Deus, a palavra de Deus. Tem que abandonar tudo. Ali quando você estava desejando abandonar tudo e segui-lo, então, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quisereis e vos será feito. Às vezes nós não somos mais abençoados, nós não recebemos bênção, cura e muitas coisas, é porque nós não abandonamos as coisas do mundo. Nós deixamos a palavra de Deus de lado. E como que nós queremos que isso cumpra em nossa vida? Pedir tudo, colocar a mão sobre os enfermos, receber todas essas bênçãos que Jesus deixou para nós. Irmãos, este poder está na igreja de Cristo, na noiva de Cristo. Somos possuidores. Mas você não pode, sabendo que estas coisas são erradas. Você sabe que são erradas. A Bíblia é contra elas: jogar cartas, fumar, beber, usar roupas imorais e então chamar a ser um cristão. Não.
sabemos que é errado, e nós temos que pregar contra isso. Nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, não, temos que pregar sempre. Se Jesus disse assim, assim será. Se disse não, não. Está escrito. Se está escrito, porque nós vamos contra o que está escrito, que Deus escreveu. Está escrito assim, assim será. Vamos fazer assim. Nós não podemos esconder a Jesus. Nós temos que mostrar Jesus para o povo. Ter vergonha de Jesus. Nós ouvimos aqui uma pregação maravilhosa do nosso pastor no domingo. Às vezes nós escondemos Jesus, deixamos de falar de Jesus e falamos tantas coisas. Mostramos tantas coisas imorais, tantas coisas que não levam a nada. Que às vezes as pessoas começam a julgar nós, começam a fazer uma leitura em nós através daquilo ali. Senhor, tem misericórdia, que possamos mostrar ao Senhor para o povo. Se esse espírito em você não condena isto, o profeta fala, então há algo errado com o espírito que está em você. Porque o Deus que escreveu a palavra é a palavra, e a palavra está em você e o condena. Tem que condenar, e se ela não condena, você está sendo enganado. Por isso nós temos que ter cuidado. Se nós estamos errando, fazendo coisas que não é da vontade de Deus, e não está condenando, está algo errado. Como pode o Espírito Santo escrever algo e você ir fazer ao contrário isto e dizer que o Espírito Santo está guiando? Você não pode fazer isto, o profeta fala. Nós não podemos fazer isso. Então fumar, beber uísque, jogar cartas, cortar o cabelo, já shorts, todas estas outras coisas são erradas, muitas erradas, e você jamais chegará a um lugar, algum lugar, até que você pare com isto. Temos que parar com tantas coisas, coisas que nos condenam. Isso é mensagem somente para nós, para águias de Deus, irmãos. Isso aqui para o mundo fala que é uma bobagem. Não crê, não aceita, não quer. É abandonar tudo isto. Isto está se rastejando em nosso movimento pentecostal. Envergonhe-se. Você tem que se envergonhar. Não é de se admirar que não tenhamos um avivamento mundial. Agora, quanto tempo foi isso pregada? Já havia acontecendo isso, né? Um avivamento mundial, o profeta fala aqui. Quantos anos atrás, 60 anos atrás, e o profeta fala, não é de se admirar que não tenhamos um avivamento mundial. Que não tenhamos um avivamento pentecostal, falando das igrejas. O pecado tem entrado. Algo tem acontecido, isso é correto. Nós temos soltado a alavanca e as coisas estão acontecendo que não deveria acontecer, o profeta fala, então você deve abandonar tudo para seguir a Jesus. Você deve abandonar suas próprias ideias, você deve entrar em contato com sua palavra. E o Espírito Santo jamais negará qualquer palavra falada pela Bíblia. E a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim, se as palavras da Bíblia é Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne e habitou em nós, habitou em você. Jesus está conosco. E eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos.
à consumação. Ele está habitando em nós. Parágrafo 38. Vou bem rápido aqui para continuar. Você pode esperar o mundo zombar de você. Você pode esperar o mundo chamá-lo de todos os tipos de nomes desprezíveis. Aquele que segue a Jesus. Eles o chamarão de qualquer coisa que quiserem. Você será menosprezado e rejeitado. Jesus, por ele ser Emanuel, Deus habitando nele, isto fez ser tão estranho a sua própria igreja, a tal ponto de sua própria igreja excomungá-lo assim que ele entrava. Irmãos, uma pessoa que está cheio do Espírito Santo, quando ele chega no lugar, ele é notado, ele é desprezado. Algo está diferente com aquelas outras pessoas, ele vê algo diferente. Eles não desejam você ali no meio deles. O mundo não deseja você no meio deles. E você deve dar graças a Deus quando o mundo está te rejeitando. Isso mostra que você está certo com Deus. Que Deus está com você. Eles foram aqueles que o penduraram na cruz. Eles foram aqueles que o condenaram. Ele amou as pessoas. Jesus amou as pessoas. Todo o seu coração era para o povo. Mas eles tinham que abandonar tudo a fim de seguir a Deus. E assim realmente nós temos que abandonar tudo a fim de seguir a Deus. Agora o que eu ganho de volta? Vamos ver? Vamos ver o que nós ganhamos de volta? Quando você abandona o mundo e segue a Jesus? Nós não esperamos. Às vezes eu penso que nós, falando aqui dos ministros, nós fazemos disto um pouco demais de flores para o convertido. Ou venha Cristo. Tudo é amável, mas veja, não é assim no caminho que dizendo que tudo é um mar de rosas, porque nenhum cristão, a Bíblia diz, e também todos os piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Tem que sofrer perseguições para seguir a Jesus, para amar a sua palavra, para ser bem sucedido. Nós temos que sofrer essas perseguições. Mas Jesus prometeu dar força a você para vencer todas elas. Prometeu estar conosco. Então, se você não está padecendo perseguições pelo amor de Cristo, então há algo errado. Você vê a pessoa falando, está bem comigo, eu não tenho passado por isso, está tudo bem, porque você está acontecendo isso? Tome cuidado, porque há algo errado. O profeta fala aqui à frente, o diabo já tem o pegado. Quando o mundo tem abraçado você, se o diabo não está atrás de você, ele o pegou. Quando você fala, está tudo bem, Deus tenha misericórdia de nós. Isto é tudo, porque enquanto ele estiver atrás de você, isto é um sinal de que ele não pegou ainda, e nem vai pegar. E nem vai pegar, porque nós estamos posicionados em Cristo. Mas se ele não está atrás de você, este é um sinal que ele já tem pegado. Parágrafo 40. Mas todos os que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, ele diz. Exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isto é correto. Não vá com semblante descaído, dizendo bem, eu não deveria ter feito isto, eu penso que eu apenas não posso suportar alguém falar de mim e dizer que eu sou antiquado, eu sou isto, aquilo ou outro. Vocês todos deveriam se alegrar e exultar, serem felizes por isso, porque vocês podem trazer reprovação de seu nome.
Quando você vê as pessoas te desprezando. Parágrafo 41, mas eu quero dizer isso também, apressando-me mais do que posso. Deus não irá de modo algum estar em débito com homem algum. Não. Deus não será devedor a homem algum. Se você tem feito isso por Deus, tem abandonado tudo, Deus o reembolsará em milhares de vezes. Isto é correto. Jó é prova disto. Jó é prova disto. Todos conhecem a história de Jó, não precisa nem eu falar. É uma grande prova para nós. Isto é correto, Deus o pagará de volta. Ele é um Deus riquíssimo. Você abandona as coisas do mundo e o mundo e as coisas do mundo, e Deus o reembolsará em muitas vezes. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que você tem desprezado aqui, irmãos, que você tem deixado, lá em cima tem para você muito mais coisas melhores. Aleluia. Coisas muito mais melhores do que o que nós vemos aqui. Muitas vezes, quantos são testemunha disto aqui esta noite? O profeta pergunta: quantos são testemunhas disto aqui esta noite? Ora, nós todos sabemos que Deus reembolsará, e guardando os seus mandamentos, isso leva a fazer isto. Então apenas lembre-se disso: enquanto Ele está atacando você, você está a poucos saltos na frente dele ainda, e apenas continue adiante, não pare. Parágrafo 42, agora vamos apenas tomar alguns personagens que abandonaram tudo. Vamos tomar primeiro o pai Abraão. Abraão abandonou a sua própria terra, a propriedade que possuía e tudo mais. Ele foi chamado para fora da Caldeia, a cidade de Ur, e ele abandonou a sua terra, seu lar, seu povo e tudo, e seguiu a Deus. Ele teve que abandonar tudo e deixar isto para trás. Ele não pôde levar isto com ele, se ele queria ser abençoado. Às vezes nós queremos seguir a Cristo e carregando coisas que estão nos atrapalhando, e por isso nós não somos abençoados. Enquanto nós não descobrir e tirar essas coisas e deixar lá para trás e seguir adiante a Cristo, nós não vamos ser abençoados. Mas quando nós deixamos e seguimos, a bênção chega na hora, a vitória chega na hora. Ele abandonou sua terra, sua propriedade, tudo isto Deus recompensará com muito juro. Aleluia. Ele lhe deu. Ali naquele dia, quando ele encontrou, ele disse: levanta-te, Abraão, olha ao leste, ao norte, ao oeste, ao sul, eu te dou, tudo isto é teu. A terra prometida é nossa, irmãos, é nossa, Deus nos deu. Graças a Deus. Você tem que glorificar, agradecer a Deus, foi de graça. 43, parágrafo 43, esse é o problema com os cristãos esta noite. Deus nos dá isto, mas nós temos medo de investigar isto. Quando você se torna um cristão, você é um herdeiro de cada promessa da Bíblia. De cada promessa da Bíblia nós somos herdeiros, irmãos. Tudo que Deus prometeu é seu, é nosso. É apenas como uma grande coluna, e por um Espírito somos batizados nesta coluna que é Cristo. Bem, se alguém me dá algo e eu vou olhar ao redor e ver o que eu possuo, eu penso que isto é o que os cristãos deveriam fazer esta noite: descobrir o que vocês têm, o que Deus te deu. Se algo sobe um pouquinho mais alto que eu não possa alcançá-lo, eu pegarei minha escada, eu subirei para alcançá-lo.
Se você tem orado e ainda não tem chegado a sua bênção, ora mais, busca mais, dobre seus joelhos e ela chegará na hora certa. Se a cura divina é prometida na Bíblia, e eu estou enfermo, eu ficarei ali até Deus me dar isto, porque esta é uma promessa, Deus prometeu. Se é promessa, irmãos, não falha, é Deus, não é eu, é Deus. Se Ele prometeu, vai. E eu abandonei o mundo, Ele me deu o Espírito Santo, e eu ficarei bem ali até que Ele me dá isto, porque Ele prometeu isso. Se Deus prometeu me dar o desejo do meu coração, e o desejo do meu coração é coisa correta, eu ficarei ali e Deus dá isto, porque isto é uma promessa, aleluia. E eu tenho abandonado todo mundo, eu quero caminhar após Ele, e Ele pagará. Eu sei que isto é verdade, isto é exatamente correto. O que Ele fez? O profeta pergunta aqui no parágrafo 45 da mensagem, abandona tudo. O que Ele fez? Ele abandonou sua terra, seus pais, e Deus lhe deu toda a província, ou todo o continente da Palestina. Deus deu a Abraão, ele abandonou seu pedacinho de terra ali, e talvez um acre onde ficava a sua casa, e sua velha casa, para receber tudo que havia na Palestina. Boa fortuna, o profeta fala. Tudo que nós temos abandonado aqui, para seguir a Cristo, nós iremos receber do outro lado esta grande fortuna. Mas a primeira coisa que ele teve que fazer foi separar-se. Ele se separou de seu povo, de todos os seus entes queridos, os velhos associados com os quais costumava estar ao redor, seus amigos, sua juventude que desceram da Babilônia com ele, e todos os seus irmãos e irmãs, e todos os amigos que ele conhecia, seus associados. Quando Deus o chamou, ele disse: separa-te de tua parentela, saia disto tudo. Agora isto foi difícil, mas ele separou-se de todo seu parentesco. Por quê? Porque eles não concordavam com ele. E às vezes nós queremos ficar com os nossos amigos, não concorda com a gente queremos ficar lá. E Abraão se separou de tudo porque não concordava com ele. Parágrafo 51, ele ganhou a Palestina. Abraão, ou Israel ganhou, ele ganhou a Palestina como terra. Eles deixaram a velha terra ali e ganharam a Palestina, uma terra fluindo leite e mel, sim Senhor. O que eles deixaram? Eles deixaram o sol ardente, estando sobre o comando dos capatazes ali no Egito. Agora olha aqui a diferença, irmãos. Eles deixaram ali o sol ardente, estando sobre o comando dos capatazes do Egito. Mas para quê? O que eles ganharam por deixar aqueles quentes raios solares ali? O profeta pergunta. Eles ganharam caminhar sob a luz da coluna de fogo. Aleluia! Ali estava a coluna de fogo. E ela está hoje conosco. Creia, irmão, ela está hoje conosco. Deixando aquele sol quente ali, caminhar na luz da coluna de fogo de Deus. Aí o profeta fala: que troca maravilhosa. Eu gostaria de tomar essa troca, você não gostaria? Amém? Uma coluna de fogo, caminharam sobre a luz solar natural, onde estavam sobre o comando dos capatazes, para sair dali e caminhar na luz de Deus,
sobre o poder do Espírito Santo, uma coluna de fogo que estava guiando-os à terra prometida. A mesma coisa é hoje, o profeta fala, caminhar para fora da luz deste mundo, das coisas que são do mundo, para caminhar na luz de Deus. Isto guia a terra prometida. Eles também deixaram as velhas panelas de alho lá do Egito, panelas de carne do Egito. O que eles ganharam para abandonar aquelas velhas panelas de carne? Eles comeram alimento de anjo. Aleluia! Alimento de anjo. Ô irmão, isso aqui é alimento de anjo, irmão. De anjos. Esse alimento está sendo descido aqui, alimento de anjo, alimento espiritual. Comeram alimento de anjo, maná que descia do céu, no lugar do alho. Agora, se você jamais comeu outra coisa a não ser alho, deixe-me dizer-lhe algo. Deus tem um céu cheio de alimento de anjos para alimentá-lo. Aleluia! Isso nos alegra. Isso nos alegra, irmãos. Isso é correto, alimento de anjo. Isto é o que eles tinham ao invés do alho, do velho alho do Egito. Eles deixaram as águas lamacentas do Egito, e o que eles conseguiram lá fora? Beberam água da rocha. Água da rocha. Água fluindo da rocha. E deixaram as águas denominacionais em desordens e lamacentas. 53, parágrafo 53. Esta é a maneira que às vezes temos que fazer hoje, deixar aquele velho credo e denominação que diz, os dias de milagre já passaram, aquelas pessoas estão loucas, elas são apenas um grupo de santos roladores. Deixe essa coisa para trás e venha que beba da fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores que nela se mergulha e perde todas suas culpas e manchas. Sim, Senhor, deixe aquela velha água de lama, toda misturada com dúvidas, agitações, argumentos, lamúria e tudo mais, e saindo pelas madrugadas fazendo sopas com algumas galinhas, vendendo cada prato por 50 centavos para pagar o pregador, quando se você estivesse sobre as leis de Deus e os santos mandamentos de Deus e caminhando com Deus, você pagaria seus dízimos e o pregador iria adiante muito bem, se você apenas tomasse a palavra de Deus de fazer isto. Isso é correto, deixar as águas lamacentas para beber da rocha. Parágrafo 54. Eles deixaram aqueles médicos jactanciosos do Egito, dizendo, agora nós podemos olhar aqui, irmãos, falando de enfermidade, falando ali dos templos, ali vivendo ali, caminhando ali, e o médico do médico vai ser falado aqui à frente. Eles deixaram aqueles médicos jactanciosos do Egito, dizendo, nós somos os homens mais inteligentes do mundo hoje. Eles deixaram os médicos jactanciosos para estar com um grande médico. Amém. Eu gostaria de ver algum médico hoje conduzir como aquele grande médico conduziu. Falando de Moisés, aquelas pessoas permaneceram no deserto por 40 anos e eles saíram sem que houvesse um doente entre eles. Não havia uma pessoa doente entre eles 40 anos. Havia mais de 2 milhões de pessoas que saíram daquela vez. Quantos bebês nasciam a cada noite? Quantos enfermos? Quantos bebês nasciam naquela noite? O profeta pergunta. Eu gostaria de ir ao doutor Moisés e olhar em sua maleta e ver que tipo de prescrições ele deu a eles. Você não gostaria de vê-lo? Amém? Amém? Eu imagino que há muitos doutores que gostariam de olhar essa prescrição. Bem, eu posso lhe dizer, eu tenho lido isto. Vocês querem que eu diga
que é isto? O profeta pergunta: vocês querem que eu diga o que é isto? O que estava prescrito ali? Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Você está doente aí, irmãos? Aqui dentro, através da internet, do seu lar, está doente? O Senhor diz: eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Ali estava na maleta de Moisés. Ali está aqui, ó. Está na Bíblia, está na sua casa. Você tem guardado. Vai buscar, é teu, é promessa. Basta crer, isto é tudo que ele tinha. Isso era o principal. Isso era tudo. Isso é tudo que ele precisava, porque eles abandonaram os médicos jactanciosos para estarem com o grande médico. Sim, Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos, tanto aqui e tantos através da internet, no nome de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, que mensagem maravilhosa que nós acabamos de ouvir. Isso mostra o quanto Deus cuida de nós. Amém? Você está feliz? Poder ouvir essas grandes verdades que acabamos de ouvir. Notei alguns parágrafos daqui dessa mensagem que o irmão Jean pregou, irmãos. Jesus ofereceu a vida eterna para o jovem rico e ele rejeitou a vida eterna por causa das riquezas terrenas. E ele morreu e deixou tudo para trás. Se ele tivesse seguido Jesus, ele tinha entrado no paraíso, na eternidade com Deus, e teria recebido a sua recompensa. Mas ele rejeitou por causa das riquezas terrenas. E no entanto ele teve que deixar tudo. Tudo. Temos que renunciar aos nossos desejos errados para servir a Jesus. Tudo que você deixou para servir a Cristo, Deus te recompensará. Então vale a pena, né, irmãos? É um destaque que eu peguei dessa mensagem. E creio que vocês aí que estão com as agenda, caderno, né, caneta na mão, creio que pegou também muito destaque. Vocês aí pela internet, né, as igrejas, irmãos, famílias. É bom você assistir os nossos cultos aqui com a caderneta na mão, né, uma agenda, a caneta, e também pegar alguns destaques. Isso é muito bom. É como eu sempre digo à igreja aqui, isso aí é crente inteligente. Crente inteligente. Mais um destaque aqui: tudo que Deus prometeu para você é seu. Pode pegar essa agenda na sua casa depois e ler cada destaque que você notou na sua agenda. Isso vai te ajudar, irmãos. Abandona todo o pecado para servir a Cristo. Abraão teve que abandonar tudo que era mais precioso para servir a Deus, até mesmo a sua família, seus parentes. Foi o que nós ouvimos aqui nessa noite. O último destaque que eu peguei aqui: isso é alimento de anjos. Você sabia que nós alimentou alimento de anjo agora nessa noite? Alimentos de anjo, irmãos, foi nos dado aqui nessa noite, viu?
Isso é alimento de anjos que nós recebemos agora. E enquanto nós estiver aqui, nós vamos continuar recebendo esses alimentos de anjo. Deus continue abençoando cada um de vocês, aos irmãos que participou conosco pela internet, as igrejas. Deus continue vos abençoando com a bênção da palavra de Deus. Graças a Deus. Amém. Nós cumprimentamos todos os irmãos que participaram conosco. Que Deus vos abençoe. São aproximadamente 135 irmãos. Em Bom Jesus da Lapa é o irmão Fred e toda a sua família. Em Brejinho das Ametistas, toda a igreja. Em Caculé, a irmã Marcolina. Em Caeté, a irmã Alice, a irmã Lia Couto, o irmão Manuel e a irmã Inês, que está ali no sítio, e também a irmã Lucimeire. Em Guanambi é o irmão Pedro com toda a sua família, a irmã Célia, o irmão Luiz, irmão Rodrigo, irmão Rony e a irmã Lucinéia. Em Ipiraí, a irmã Camila Couto. Em Itabuna, a irmã Leide e a irmã Sara. Em Maracás, o irmão Oswaldo e toda a sua família, também a irmã Rita de Cássia. Em Palmas de Monte Alto, o irmão Milton e a irmã Creuza. Em Pé de Serra, o irmão Abel, a irmã Neuza, irmã Renata, irmã Anelita, irmão Manuel Vieira e também a irmã Eva. Em Pindaí, a irmã Veraci, irmão Vando e a irmã Tatiane. Em Goiás, em Goiânia, o irmão Janisson. Em Senador Canedo, é a irmã Ana Késia, Elza, Lídia, Miqueias, Josué e Késia. No Piauí, em Água Branca, a irmã Elisângela Veloso. E no Rio de Janeiro, na cidade de Mendes, o irmão Eli Moreira, ele que é filho do irmão Noel. Deus vos abençoe. Nós temos pedidos de oração pelo irmão Daniel, que completa hoje mais um ano de vida. E também pela irmã Zeli Couto, que vai completar um ano de vida na quinta-feira. Deus abençoe o irmão Daniel e também a irmã Zeli. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós estamos agradecidos a Ti, Jesus, pelas bênçãos derramadas sobre nós, ó Pai. Com toda a certeza, Jesus, nós vamos sair daqui melhores do que entramos, ó Pai. Mais ajudados, Jesus, cheios de fé em nossos corações, ó Pai. Crendo mais no Senhor Jesus, crendo mais nesta mensagem, crendo mais na Bíblia, sabendo que é alimento para anjos, Jesus. E aqui há anjos alimentando da sua palavra, Senhor. Aqui os irmãos, quantos estão conectados conosco, Pai, têm alimentado deste maná celestial, Jesus. Ó Deus, e que o Senhor nos abençoe mais uma vez, ó Pai. As igrejas, os irmãos, as famílias que participam conosco, leve uma bênção especial sobre suas vidas, ó Pai. Leve a cura, leve a libertação, leve a alegria, leve o gozo da salvação sobre os seus lares nesta noite, ó Pai. Circuncida os seus corações, ó Pai. Os abençoe mais uma vez. Também esses pedidos de orações aqui, Senhor, em prol do irmão Daniel, a irmã Zeli, Senhor. Ó Deus, que completam mais um ano de vida, Jesus. Que o Senhor multiplica os seus dias com saúde, no físico, no espiritual, dando alegria, dando força, vigor, para poder prosseguir, ó Pai, olhando somente para o Senhor Jesus Cristo, Jesus. Como foi pregado aqui nesta noite, que nós temos que renunciar, ó Pai. Nos ajuda, Jesus, a deixar toda a bagagem de lado, para trás, e prosseguir, avançando, olhando somente para Jesus, o nosso alvo, Jesus. Como o teu profeta, Senhor, nos trouxe um quadro perfeito ali, de quando ele estava caçando, e ele disse: para eu acertar aquela caça, eu tenho que ajustar o meu rifle corretamente. Oh Deus, e se nós queremos acertar o alvo, nós temos que ajustar as nossas vidas de acordo à sua palavra, Jesus.
E assim nós vamos atingir o alvo com toda a certeza. E o alvo do cristão, nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada no decorrer desta mesma, Senhor. No nosso trabalho, nosso dia a dia, nossos lares, Senhor, nossas famílias, nossos filhos, ó Deus. Que o Senhor o abençoe, ó Pai Celestial. Esteja conosco cada instante, cada minuto, Jesus. Nós, mais uma vez, entregamos nossas vidas em Tuas mãos poderosas. E que o Senhor cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Despeça do seu irmão dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E na sexta-feira nós estaremos de volta aqui com o culto de oração, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite com Jesus. Ó morte, onde está teu aguilhão? Tumba, onde está tua vitória? Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, aleluia, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando vi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Filho meu, vem para a glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra me ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus subir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Filho meu, vem para a glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Sobre nuvem fulgurante, vem do céu o Salvador, com poder e majestade, anjos traz ao seu redor. Vem glorioso, justo, eterno vencedor, justo, eterno vencedor. Chegando ali naquele glorioso palácio além, aquele reino de Deus, onde todos os velhos serão jovens, onde já estarão vestidos com vestes brancas e nunca poderão envelhecer, nunca mais poderão pecar, nunca poderá haver nenhum ciúme ou ódio ou qualquer coisa. Oh, que coisa!
Reunido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes: recebei o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória exalam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou